Fala galera do SEI, professor Otto Barreto, dando continuidade nessas aulas de História. E agora eu vou dar um salto temporal para falar do primeiro grande conflito mundial que aconteceu e obviamente devido à economia. Quando vocês olharem para aquelas aulas, que a burguesia está ascendendo, vocês têm que entender que o século XIX é a vitória da burguesia. A Revolução Francesa, americana, abriu espaço para uma nova era. E o século XIX entra com revoluções por todos os lados na chamada Primavera dos Povos. O absolutismo não se encaixava mais, nem os privilégios de classe. Dessa forma, então, a Itália se unifica, a Alemanha também. Só que quando a Alemanha nasce, ela nasce vencendo 3 guerras. Uma contra a França, outra contra a Dinamarca e uma contra a Áustria. Nasce extremamente industrializada, liderada por um cara chamado Otto Bismarck, e dessa maneira, então, ela nasce sedenta por mercados consumidores. Mas já era tarde a Alemanha. A Alemanha demorou muito para se encontrar. E quando ela nasce como Estado nacional, ela olha para a África, ela olha para a Ásia, e ela vê que não existe mais espaço para ela vender. Ela força a barra com a Conferência de Berlim, mas as grandes potências, Inglaterra e França, olham para a Alemanha com um sentimento de desdém. A França, ela, todos os dias, pensa no momento que vai se vingar da Alemanha, e a Inglaterra sabe que um dia vai se confrontar com ela por motivos econômicos. Da unificação da Alemanha até o início da guerra, foram 4 décadas que os países se prepararam todos os dias para um conflito que todos sabiam que ia acontecer. E, obviamente, o inimigo do meu inimigo vai acabar se transformando no meu amigo, numa busca cada vez maior por alianças. Os mercados consumidores são competidos, a produção industrial cresce na segunda revolução, e aí você vai ter a Alemanha e França se desentendendo na questão do Marrocos, mas a guerra começa a se transformar na Sérvia. Mas a Sérvia, professor, o que a Sérvia tem com isso? Quando a Sérvia consegue se libertar do Império Turco-Otomano, pensa bem, que odeia a Rússia, desde muito tempo por disputas na região da Moldávia, a Sérvia ela acaba entrando na área de influência do Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro começa a dominar economicamente e militarmente a Sérvia. O problema é que os povos daqui, de religiões diversas, como o cristianismo ortodoxo, como o islamismo e como o catolicismo, eles são de sua maioria de eslavos, assim como os russos, que vão olhar para a Sérvia com o chamado pan-eslavismo. Um interesse muito forte em ter para eles esse território, e automaticamente nascer uma rivalidade contra a Áustria. Uma facção chamada Mão Negra, fundada por um cara chamado Dmitrevich, ela começa a fundamentar o nacionalismo na Sérvia. E quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o príncipe Francisco Ferdinando, vai à Bósnia, em Sarajevo, para tentar fazer uma ação diplomática, uma facção de estudantes ligadas à Mão Negra, chamada Jovem Bósnia, de Gavrilo Príncipe, conseguem executar o príncipe Francisco Ferdinando. O rei da Áustria, Francisco José, enfurecido, declara guerra à Sérvia. E a invasão da Sérvia vai ser uma das coisas mais cruéis da Primeira Guerra Mundial. Quem tinha interesse na Sérvia? A Rússia, que automaticamente declara guerra à Áustria. Mas a Áustria já tinha se resguardado numa aliança com a Alemanha, que também vai declarar guerra contra a Rússia, que também tinha feito uma dupla aliança com a França, que também declara guerra à Alemanha. É nesse momento que a guerra poderia ser somente uma guerra balcânica, mas se transforma numa grande guerra mundial. A Inglaterra ainda demora um pouco, mas também entra na guerra, obviamente contra a Alemanha, e aí você vai ter a Alemanha lançando o chamado Plano Schlieffen, porque estava cercada por 2 países inimigos, e ela vai fazer um avanço fulminante contra a França, mas perde na Batalha de Marne e começa um novo tipo de guerra. As guerras de movimento são substituídas pelas guerras de trincheira, aonde a humanidade vai ter que se dedicar muito para buscar novas tecnologias para poder vencer o combate. E depois de muitos anos com gás mostarda, com desenvolvimento do avião, com desenvolvimento dos submarinos,
com a entrada dos Estados Unidos na guerra, pois os alemães bombardeavam seus navios que forneciam à Inglaterra. No final, Inglaterra e França e Estados Unidos saem vitoriosas e vão errar impondo, principalmente a Inglaterra e a França, o Tratado de Versalhes, que vai humilhar a Alemanha. A Alemanha vai ser proibida de se militarizar, vai ser proibida de se industrializar, ela vai ter que ceder para a Polônia um corredor que ligava ao porto de Danzig, o que vai transformar a Primeira Guerra Mundial em apenas o primeiro tempo de uma partida ainda muito mais bizarra que viria a acontecer. Continuamos falando sobre as relações internacionais na próxima aula. Um abraço.